Bom dia a todos que estão nos acompanhando, você que já está online. Bom dia, Lucas, a paz do Senhor. Que o Senhor esteja contigo, com a sua família. E daqui a pouco nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Vamos esperar somente alguns instantes para algumas pessoas chegarem, tá certo? Para que a gente possa dar início. Enquanto isso, você tem essa oportunidade preciosa de estar compartilhando esse link com seus contatos para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor, tá certo? Então aproveite, compartilhe e daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso estudo. Amém. Mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, Paulo, família Saraiva nos acompanhando, que bom vocês estarem aqui conosco. Bom dia aí, Lourdes, está nos acompanhando junto com a vozinha, a Renata, as crianças, todo mundo lá embaixo acompanhando, né? Que bom que vocês estão conosco. Vamos iniciar o nosso estudo, então. Vamos iniciar orando, clamando ao Senhor que Ele fale conosco, que ministre aos nossos corações nesta manhã. Feche seus olhos e apresente a sua vida diante do Senhor neste momento, diante do altar do Senhor, e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos e te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai de amor, Pai bendito, nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco de maneira poderosa, que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ser edificados pela Tua palavra nesta manhã, que o Teu Santo Espírito possa falar conosco, falar com cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, de forma afirmativa, ó Deus, responder ao chamado que o Senhor tem por nós, que o Senhor perdoe as nossas falhas, ó Deus, e que nós venhamos a viver uma vida, ó Deus, de integridade, de forma completa diante do Senhor. Clamo a Ti por aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja livrando, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja tirando, Deus, dos leitos de UTI, dos leitos hospitalares e retornando para suas casas. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor continue nos sustentando pela Tua graça, porque é ela que nos basta. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia para você que chegou agora. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, no Evangelho de João. E só para a gente fazer uma breve recapitulação daquilo que já foi visto, estudado até aqui, né, de forma bem rápida, bem simples, nós vimos que Jesus, ele é a essência de todas as coisas, né? Lá no capítulo 1 de João, nós vemos lá que ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus está presente na criação. Então, desde a fundação dos tempos, Jesus já estava presente, ele continua presente nas nossas vidas no dia de hoje, né?
Nós vimos também, diante dessa afirmação, que ele é a essência da vida, ele é a essência de todas as coisas, ele é a essência da pregação, ele é a essência do discipulado, ele é a essência dos relacionamentos. E nós aprendemos que Cristo em mim, como sendo a essência da minha vida, nós aprendemos que o meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus na minha vida. Nós aprendemos essa frase, estamos falando dela ao longo dos domingos, ao longo do tempo, para que possa ficar enraizados nos nossos corações. Que em tudo que faço, em tudo que falo, em todos os meus relacionamentos, eu preciso evidenciar a essência de Deus que está em mim. E por que eu tenho a essência de Deus dentro de mim? Porque eu fui criado pelo sopro de Deus. Eu fui criado pelo sopro de Deus. Eu tenho a essência da criação em minha vida. E eu preciso evidenciar isso. E aí nós vimos também que Jesus ele precisa ser o centro, ele precisa ser a prioridade. E muitas vezes quando nós pregamos o Evangelho, nós não somos lembrados. As pessoas não se importam conosco, muitas vezes, não é verdade? E acaba que outras pessoas levam crédito por algumas coisas que nós fazemos, e isso não é problema. Como que nós aprendemos isso? Lá em Jesus, no primeiro milagre, naquele casamento em Caná, quando Jesus transformou a água em vinho, e aí o mestre Sala bebe aquele vinho excelente, melhor do que qualquer outro que ele já tinha experimentado, e ele então fala para o noivo: por que você guardou até agora o melhor vinho? Quem levou o crédito foi o noivo, mas quem fez a obra foi Jesus. Então não tem importância se outras pessoas levarem o crédito, porque a glória é do Senhor, não é minha, não é sua. A glória é dele. E nós precisamos viver para glorificar o Senhor. E aí nós vimos também que Jesus, ele é aquele que é a essência dos relacionamentos. Quando nós vimos lá na mulher samaritana, que nós vimos que ela estava com uma dúvida, mas onde é para a gente adorar? É no monte, é no templo? E aí Jesus diz assim: olha, adoração é um estilo de vida. Adoração você faz ao longo do seu dia, em tudo que você está fazendo. Lavando a louça, você precisa estar adorando, né? Jogando futebol, você precisa estar adorando. Dirigindo o seu carro, você precisa estar adorando. Trabalhando, você precisa estar adorando. Porque meu Pai é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É uma continuidade. Todos os dias nós precisamos estar adorando ao Senhor, com tudo que nós fazemos, né? E aí nós vimos que aquela mulher, quando ouviu aquela notícia maravilhosa, ela não perdeu tempo. Foi imediatamente para casa, para a cidade, e anunciou: encontrei a Cristo. E anunciou para a cidade. E a cidade seguiu ela, foi junto com ela para ouvir a Jesus. E quando aqueles cidadãos ouviram a Jesus, eles então pediram: fica conosco, porque nós queremos aprender mais. E aí nós aprendemos que quando nós temos essa boa notícia dentro do nosso coração, quando nós temos essa notícia ao nosso alcance, nós precisamos espalhar ela. Nós precisamos falar aos quatro cantos. Nós precisamos transmitir para todo mundo, porque nós queremos ver cada vez mais pessoas sendo salvas para a glória do Senhor. Então nós precisamos sair espalhando para falar. Fala para todo mundo. Fala para todo mundo. E usa a internet nesse momento que nós estamos. E alcança pessoas que não sabemos para onde vai. Não sabemos para onde vai. Não fazemos ideia do alcance disso. Mas o Senhor sabe. E é Ele que é glorificado. Como eu disse, nós temos uma missão e precisamos executar essa missão. E aí nós vimos, já com a Renata, né, nas 2 últimas semanas que eu estava em outra administração, nós vimos então que Jesus, ali no capítulo 7, né, nós vimos que os irmãos de Jesus começaram a cobrar ele, né, e falar: olha, você precisa ficar famoso. E aí haveria a festa, né, e de Pentecostes, e naquela festa então eles falaram: aproveita a oportunidade, vai lá e arrebenta, vai ficar famoso. Mas aí Jesus diz: a minha hora não é chegada. A prioridade de Jesus não é a prioridade dos homens. E a nossa prioridade não tem que ser a prioridade do mundo. Eu não tenho que fazer as coisas porque o mundo está querendo.
Eu tenho que fazer as coisas porque Deus está esperando que eu faça. A minha prioridade é o Senhor. A minha prioridade é o tempo do Senhor. Não é aquilo que os homens têm para oferecer, mas é aquilo que o Senhor quer de mim. E aí, nessa ocasião, então, na sequência do texto do capítulo 7, nós vimos que as pessoas começaram a acusar Jesus, né? As pessoas começaram a duvidar de Jesus. As pessoas começaram a falar que, olha, ele tem demônio. Nós vimos que Jesus ensinava sem ter estudo nenhum. As pessoas se maravilhavam. Como é que ele ensina sem nunca ter estudado? De onde vem esse ensino? E aí Jesus afirma, o meu ensino vem do Senhor, vem de Deus. O nosso ensino tem que vir de Deus. Ele é o professor por excelência. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, não importa se você tem doutorado, pós-graduação, mestrado, graduação, só o ensino médio, só até a 3ª série, só até a 4ª série, a 5ª série, ou você não tem estudo nenhum. Não importa. Porque o Espírito Santo é o professor por excelência. E ele sendo o professor por excelência, ele ensina através das nossas vidas. Ele ensina através das nossas vidas. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. Lembra lá do jovenzinho, né? Que entregou o seu lanche nas mãos de Jesus, 5 pães, 2 peixinhos. E alimentou a multidão de mais de 5.000 pessoas. Quando nós nos colocamos à disposição nas mãos do Senhor, grandes coisas são feitas. Grandes coisas podem ser realizadas através de nós, pela misericórdia do Senhor. Então se coloque à disposição do Senhor, que não importa o seu nível de estudo, grandes coisas o Senhor pode fazer através da sua vida. Amém? E aí nós então chegamos no dia de hoje, no Evangelho de João, capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versos 25 até o verso 36. Evangelho de João, você que tem aí a sua Bíblia ao seu alcance, você pode estar abrindo. Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 25 até o verso 36. Diz assim a palavra do nosso Deus. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconheceu verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de me procurar, e não me acharás. Também aonde estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz, haveis de procurar-me, e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Amém? Vamos refletir um pouquinho a respeito desse texto. Para nós refletirmos nesse texto um pouquinho, aqui no verso 25 eu acho interessante, porque o texto já diz assim, diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuravam matar? Nos textos anteriores, nos versículos anteriores, Jesus faz essa acusação.
contra os fariseus e fala: olha, vocês estavam me procurando para matar e agora não fazem nada. E aí os judeus pegam e falam: mas tem demônio, quem está procurando te matar? Mas agora, nesse momento, os próprios judeus afirmam: estavam procurando matar Jesus. Estavam procurando matar Jesus. Tinham o propósito de matar Jesus, mas ainda não era chegada a hora. Há tempo para tudo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito debaixo do céu. E eu quero começar justamente te dizendo: se você não tem tempo para ler a Bíblia, se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para evangelizar, se você não tem tempo para ouvir uma pregação, se você não tem tempo para se relacionar com Deus, você não tem propósito de mudança de vida. Você não tem propósito de se relacionar com Deus. E aí depois não adianta clamar, orar, pedir oração para outras pessoas e para que Deus possa fazer a diferença na sua vida, porque você não quis fazer diferença. Você não quis procurar ser diferente. Você não quis se relacionar com Deus de forma diferente. E aí não procure depois. Não busque alternativas depois. Porque o tempo é chamado hoje para mudança. O tempo é hoje para você ter mudança. O tempo é hoje para você firmar um propósito diante do Senhor e buscar a Ele. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E haverá o tempo, como o texto diz, que procurarão e não encontrarão. Não espere esse tempo chegar. Cumpra esse propósito de estar na presença do Senhor. Porque quando nós temos esse firme propósito de estar na presença do Senhor, as coisas acontecem de forma diferente. Porque nós vivemos de forma diferente. E para refletirmos um pouquinho a respeito disso, eu quero trazer algumas questões que às vezes ficam na nossa cabeça, né? E uma das questões que fica na nossa cabeça é: será que ele é o Cristo? Olha o que diz o verso 26 do texto que nós lemos. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Percebe que eles estavam aqui, com uma dúvida. Tinha aqui as autoridades de Jerusalém e eles tinham várias dúvidas. Várias dúvidas. Será que as autoridades de Jerusalém estão reconhecendo ele como Cristo? E às vezes essas dúvidas estão em nosso coração. Você acredita que ele é realmente o Cristo? Eu acredito que ele é realmente Jesus. Será que ele é quem diz ser? Você acredita em Jesus? Você acredita que Jesus pode curar? Você acredita que Jesus pode salvar? Você acredita que Jesus pode perdoar? Tem pessoas que se acham tão imerecedoras do amor de Deus, por serem tão más, por terem feito tantas coisas ruins, que eles não são capazes de acreditar que Jesus poderia perdoar. Jesus não sou eu, não é você. Jesus não é como nós, que para perdoar precisa de uma condicional. Para perdoar precisa que a pessoa seja um santo. Para perdoar precisa que a pessoa seja alguém assim excepcional. Tudo que Jesus quer é que haja arrependimento. Arrependimento. É isso que ele quer e espera de nós. Arrependimento. E aí nós ficamos com dúvida no nosso coração e a gente começa a se questionar: mas será que Jesus pode realmente salvar? Será que Jesus pode realmente curar? E para nós pensarmos nisso, eu quero te levar lá para 1 João 1,9. 1 João 1,9, se você está na dúvida se ele pode te perdoar por tudo que você tem feito, por tudo que você já fez. Lá em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça, se haver confissão. Confesse o seu pecado diante do Senhor. Arrependa-se do seu pecado diante do Senhor e você vai experimentar a graça do perdão. Mas você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Você precisa ter esse desejo de ter essa mudança. Não meça o parâmetro de Jesus mediante os seus. Não meça Jesus pelos seus conhecimentos. Não meça Jesus pelos seus critérios. Não meça Jesus pelos seus parâmetros, porque Ele é Deus, Ele está acima de todo e qualquer parâmetro que nós possamos instituir. Ele é Deus. E Ele pode sim perdoar porque Ele é Deus. Ele pode sim perdoar porque Ele é o autor da vida. Ele pode sim salvar porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Mesmo nós sendo pecadores, miseráveis. Mesmo você achando que não é merecedor, Jesus morreu por você. Mesmo você achando que é o pior dos seres humanos, morreu por você. Vou te dar um exemplo. Paulo, era alguém que perseguia a igreja do Senhor. Era alguém que prendia e matava os seguidores de Cristo. Mas Jesus o perdoou. E Jesus fez grandes coisas a partir da vida de Paulo. Pode fazer a partir da sua vida. Se você se arrepender e buscar a Cristo. Mas será que Ele cura? Será que Jesus tem poder para curar? Será que Jesus tem condição de curar o perdido? E aí eu quero levar você lá para o Evangelho de João, capítulo 9. No capítulo 9, a partir do verso 1, vai contar a história de um cego de nascença. E esse cego de nascença, ele ficava ali na beira do caminho pedindo esmola. E aí Jesus, o texto diz que Jesus cuspiu na terra, fez lá um lodozinho na terra. Tendo feito um lodo com a saliva, João 9, a partir do verso 6. Tendo feito o lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Jesus pode curar. Sabe por que Ele pode curar? Eu acho esse texto fantástico. Somente aquele que criou a partir do barro pode devolver a vida a partir do barro. Aquilo que estava faltando naquele homem era a visão. Jesus usou a matéria-prima, que foi o barro, para criar o homem, para devolver a vista para aquele cego. Ele pode sim curar. Ele pode sim fazer a diferença na minha vida, na sua vida. Porque onde Jesus está, Ele muda a realidade ao seu redor. Lázaro, quando ele morreu, Jesus, ao chegar, Ele mudou a situação. Onde há Jesus, a vida. Onde há Jesus, a salvação. Onde há Jesus, a libertação. Onde Jesus está, a realidade é transformada por meio dele, através dele. Então coloque Jesus na sua vida. Coloque Jesus na sua família. Coloque Jesus no seu casamento. Coloque Jesus nos seus relacionamentos. Coloque Jesus no seu trabalho. E você vai ver a diferença que Ele pode fazer por estar presente. Eu não estou dizendo que já que Jesus está conosco, nós não vamos sofrer. Já que Jesus está conosco, nós não vamos ficar doentes. Nós não vamos chorar. Não vamos ficar tristes. Ninguém vai morrer. Não é isso. No mundo vamos ter aflições. No mundo vamos ter dificuldades. No mundo vamos enfrentar problemas. Mas eu vou ter bom ânimo, porque Ele está comigo. Vou ter bom ânimo, porque Ele me faz vencedor. Vou ter uma paz que excede todo entendimento. E mesmo no meio do sofrimento, eu vou ficar em paz, porque o sofrimento serve para moldar o coração do ser humano. Imagine uma escultura. Imagine uma escultura. Uma escultura, ela é feita a partir da pedra. Uma pedra bruta. E aquela pedra bruta, o escultor, né, com a sua ferramenta, vai
entalhando aquela pedra ou aquela madeira e vai tirando lascas daquela pedra, daquela madeira, vai tirando os excessos até encontrar a escultura que ele deseja. Não é verdade? É desse jeito que o escultor faz. E é desse jeito que Jesus faz conosco. Cada sofrimento que nós temos é uma lasca de pedra que ele está tirando do nosso coração, para que nós possamos ser moldados conforme a imagem dele, para que nós possamos ser moldados conforme o desejo do coração de Jesus. Todo o sofrimento que passamos é uma forma de Jesus estar nos moldando conforme o seu caráter. Isso é maravilhoso, porque cada dia que passa nós seremos pessoas melhores, cristãos melhores, pessoas que estarão cada vez mais rendidos aos pés do Senhor. Passaremos por aflições, problemas e dificuldades e sofrimentos, passaremos, mas não ficaremos presos nele. Os problemas não são um atoleiro que vai deixar você preso, mas serão um degrau que vai te levar para mais perto de Jesus. Então coloque Jesus na sua família, coloque Jesus como prioridade da sua vida e você vai ver a diferença que ele pode fazer estando presente. Porque a presença de Jesus transforma o ambiente na qual ele faz parte. Jesus cura, Jesus transforma a realidade, Jesus liberta, Jesus salva, porque ele é a vida. Ele é a essência de todas as coisas. Tire essas dúvidas do seu coração. Mas para você tirar essas dúvidas do seu coração, sabe o que você precisa fazer? Experimentar. Hoje eu estava lá na casa da minha sogra, e foi até interessante, porque tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? E antes de iniciar, eu estava na mesa lá, a gente estava tomando um cafezinho, e aí a avó, né, falou assim, a vozinha falou assim, o café hoje não ficou bom. E aí a Lourdes falou assim, eu vou experimentar. E aí ela completou dizendo assim, é desse jeito com o Espírito Santo. Eu preciso experimentar para saber como é que ele é. Eu preciso experimentar a Jesus para saber como é que é. Você quer ver a diferença? Não olhe para a vida do outro. As experiências que eu tenho podem te ajudar, mas não vão te mostrar na prática quem é Jesus. Só experimentando você vai saber. Só experimentando você vai experimentar a cura. Só experimentando Jesus você vai ter acesso à salvação. Só experimentando o relacionamento com Jesus você vai ter acesso a essa vida. Só experimentando a Jesus você vai ter acesso a tudo isso. Experimente, se renda, se coloque diante do Senhor e peça a Ele que você vai ver a diferença que pode ser feita a partir das suas experiências. Essa decisão é sua, não é minha. Eu não posso tomar essa decisão por você. Só você pode tomar essa decisão. Experimenta. O que você tem a perder? Tem um cientista chamado Adalto Lourenço. Ele é um cientista que defende firmemente o criacionismo. Então ele vai, totalmente contra a ideia da evolução e apresenta realmente o criacionismo como Deus sendo o criador de todas as coisas. E em um de seus vídeos ele conta uma experiência que ele teve nos Estados Unidos, quando alguém perguntou para ele, falou, você realmente acredita em tudo isso? Um outro professor, um outro cientista. E ele falou, sim, eu acredito. E os dois começaram a discutir e ele falou assim pro cientista, o professor Adalto falou assim pro cientista, você acredita em Deus? Ele, não acredito em Deus. Ok. Para você, da forma que você está vivendo, tá tudo bem? Tá. A forma que eu estou vivendo também está tudo bem. Para você, se você morrer hoje, tá tudo bem? Tá tudo bem. Para mim também, tá tudo bem. Se você morrer hoje, o que vai acontecer? Nada. Pois é, a forma como eu acredito, se eu morrer hoje, eu vou para o céu e você vai para o inferno. Se eu estiver certo e você estiver errado, como é que vai ser? Se eu estiver errado, está tudo certo. Para mim, eu vivi satisfatoriamente. Mas e se eu estiver certo? Onde você vai passar a sua eternidade? E isso levou a outra pessoa a se questionar. E nós também precisamos nos questionar. Se o meu tempo chegar, onde eu passarei a eternidade? A eternidade é para todos. Mas infelizmente alguns vão passar a eternidade no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nós.
Mas algumas pessoas estão indo para lá com as próprias pernas, por não acreditarem em Jesus, por não aceitarem a Jesus, por não receberem a Jesus como suficiente Salvador. Experimente a graça da salvação em Cristo Jesus e você vai ver a diferença que isso pode fazer na sua vida. Jesus encerra esse texto dizendo que o tempo, algumas pessoas procurarão e não vão mais encontrá-lo. Procurarão e não mais encontrarão. Chegará o tempo que nós vamos procurar e nós não vamos encontrar, porque chegou o tempo do fim. Não espere chegar esse momento para procurar a Jesus, porque será tarde demais. Algumas pessoas pensam assim: eu estou no auge da minha vida, eu vou procurar Jesus quando eu estiver já lá com meus 80 anos, lá na cama, não tiver força para nada, aí eu aceito Jesus. Será que vai chegar até lá? Nós não sabemos o dia de amanhã. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, de pandemia, nós não sabemos o tempo, nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que amanhã nos aguarda, mas nós temos um momento chamado presente, que nós podemos fazer dele uso de forma correta, nos apresentando diante de Jesus. O tempo da mudança, o tempo da transformação, o tempo da decisão, chama-se hoje. É agora. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. E se você que já tomou essa decisão, já segue a Jesus Cristo, mas você também pode ter algumas dúvidas, mas eu não vou falar de Jesus porque eu fico com medo de ser rejeitado, fico com medo das pessoas não me aceitarem, fico com medo das pessoas não me ouvirem, fico com medo das pessoas se afastarem, fico com medo de perder amigos, fico com medo da minha família não me aceitar. E eu quero te dizer que lá em Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não tenha vergonha desse Evangelho. Não tenha vergonha desse Evangelho que salvou você, que transformou você. E você precisa anunciar esse Evangelho a toda criatura. Não guarde só para você. Nós não fomos criados para ser baú, ficar guardando a salvação. Nós fomos criados para que o amor de Deus possa transbordar em nosso coração e alcançar outras vidas. Fale do amor de Jesus. Sabe por quê? Olha o que diz, eu acho bacana esse texto, eu estava refletindo nele esses dias e fiquei encantado. Olha o que diz Mateus 17, 27. Aliás, vou ler a partir do 24. Mateus 17, a partir do 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Eu fiquei pensando nesse texto e imaginando, se você crê em Jesus, assim como eu creio, que Ele é todo-poderoso, que Ele é o dono do ouro, concordar que Jesus, ao invés de ter mandado aparecer moeda dentro do peixe, Ele poderia pura e simplesmente ter enfiado a mão dentro do bolso, tirado o dinheiro e ter pago o imposto. Ele é todo poderoso, ele poderia ter feito isso. Mas ele queria que Pedro pescasse. Ele queria que Pedro pescasse. Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Jesus não quer nos dar as coisas de mão beijada. Ele quer que nós trabalhemos para isso. Ele quer que a gente realize a pesca. Ele quer que a gente esteja o tempo inteiro prontos para executar a obra que Ele nos chamou. Então fale desse amor, sem esperar
nada em troca, sem escolher quem vai ouvir. Eu gosto da ideia da pesca justamente por causa disso. Você não sabe o peixe que você vai pegar. Você pode jogar lá esperando pegar uma baita de um tambaqui e pegar uma piabinha. Lá na onde meus pais estão morando, tem uma represa lá, e eu fico muito frustrado quando eu vou lá. Porque eu vou pra lá, eu vou lá pescar e só pego os peixinhos pequenininhos assim, sabe? E até minha filha já pegou peixe maior que eu. Ah, que coisa. Mas faz parte da pesca. Faz parte da pesca, a surpresa do que vai vir. Faz parte. E Jesus nos chama para ser pescadores justamente porque nós não vamos escolher quem nós vamos pescar. Nós não vamos escolher de quem nós vamos cuidar. E ele poderia, pura e simplesmente, se fosse da vontade dele, seria muito fácil. Ele poderia enviar os anjos para pregar o evangelho. Já pensou? Um ser, 2 metros de altura, 2 metros de largura, todo brilhante, cheio de asa atrás, com a espada de fogo na mão, desembanhar a espada de fogo, olhar para a sua vida e falar assim, você quer aceitar Jesus? Mas menino, quem não ia aceitar? Mas Deus nos deu essa missão, esse privilégio. Entregou nas nossas mãos a honra de anunciar o evangelho a toda criatura. Não desperdice essa honra. Fale do amor de Deus. Se você diz que não tem tempo, eu volto para Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo da terra. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tenha isso como propósito. E o tempo ele virá. Anuncie o evangelho a toda criatura. Anuncie o evangelho. E para você que me escuta, hoje ou em qualquer outro momento, que ainda não tem esse compromisso com Jesus, faça. Tire do seu coração qualquer dúvida de quem é Jesus e se renda a Ele, porque Ele é o autor e consumador da vida, da nossa fé. Ele é o autor da vida. Então se renda a Ele, porque os tempos são maus. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Porque nós temos uma paz que excede todo o entendimento. E mesmo quando perdemos um ente querido, temos a paz do Senhor em nós. Temos a paz de Deus em nosso coração. Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Porque o tempo é chamado hoje. E o tempo não para. Ele não espera ninguém. E nós não sabemos o dia de amanhã. E temos a oportunidade de fazer, de cumprir a nossa missão hoje, anunciando o Evangelho. E nós temos o privilégio de nos rendermos a Cristo hoje, para termos uma vida abundante diante dele. E para ficar bem claro isso, quero contar uma ilustração, para você entender o que é aceitar Jesus. Porque de repente você me escuta todo domingo e eu estou falando, você precisa aceitar Jesus, você vai dizer, mas eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Mas eu quero te explicar como é que funciona esse negócio. Imagine você, que você está numa rodovia, dirigindo o seu carro. Né? Se você não tem carro, imagine que tenha um carro. Se você não dirige, imagine que dirige, mas você está dentro do carro dirigindo, numa rodovia. Né? Não tem carro nenhum na frente, não tem carro nenhum para trás, é só você que está dirigindo nessa rodovia. Mas aí lá na frente você identifica uma pessoa. E você fica olhando assim, uma pessoa na margem, assim, no acostamento, e você entende, você percebe que aquela pessoa que está no acostamento é Jesus. E aí Jesus está lá, ó, pedindo carona. No meio do nada, no meio da rodovia. Jesus está pedindo carona. E você logo pensa, né? Poxa, dá carona para Jesus. O cara que alimentou a multidão, andou sobre as águas, ressuscitou Lázaro, curou enfermo, devolveu a vista a um cego de nascença. Vou dar carona para Jesus, sim. Claro que eu vou. Você encosta o carro. E aí quando você encosta o carro, você já vai direto, oh, Jesus, vem, pode vir, entra aqui. Mas aí Jesus olha para você e fala assim, calma, meu filho, não é assim que funcionam as coisas. Vem cá primeiro. Abre aqui o porta-mala. E aí quando você abre o porta-mala do seu carro, e aí você olha para o porta-mala do seu carro e lá tem muito lixo. Lixo mesmo. Comida podre, sabe? Resto de coisa, saco vazio, lixo, muito lixo.
E aí Jesus fala assim, olha, para mim entrar no seu carro, primeiro você precisa se livrar desse lixo que está no porta-mala. E aí você, não, claro, eu vou limpar aqui agora. Pô, para ter Jesus dentro do meu carro, vou limpar. Você corre ali, limpa, tira aquele lixo, joga fora ali, né? Coloca dentro de um saco lixo, por favor, e deixa na rodovia ali do lado, não vai jogar lixo na rua, né? Mas você tira o lixo de dentro do carro, deixa limpinho, e aí você fala assim, pronto, Jesus, pode entrar agora e vamos seguir. Pode entrar aqui no carona. E aí Jesus fala assim, não, você quer que eu vá com você? Eu vou dirigir. Eu quero dirigir. E você olha assim, poxa, mano. Tá bom, Jesus, tá bom, vamos lá, pode dirigir aí, eu vou aqui no carona, agora toca pra frente, vamos embora. E aí Jesus fala assim, você estava indo pra lá? Pois é, eu não quero ir pra lá. Nós vamos dar a volta e vamos seguir para outro caminho. O que é que eu quero ensinar com isso? Nós carregamos em nosso coração, em nossa vida, muito lixo. Esse carro é a nossa vida. E muitas vezes nós carregamos lixo dentro de nós. Lixos emocionais do passado. Lixos espirituais. Pecados não confessados. Pecados e atitudes que nós fazemos no decorrer do nosso dia que nos afastam cada vez mais do Senhor. Isso tudo é lixo. Nós carregamos amargura dentro do nosso coração. Falta de perdão. Né? Nós ficamos presos aos erros do passado e não conseguimos olhar para frente. Carregamos essa amargura, carregamos arrependimentos de não ter estudado, de não ter feito faculdade, de não ter trabalhado de forma diferente, e nós vamos acumulando esse lixo dentro do nosso coração. Vamos acumulando essa falta de perdão dentro do nosso coração. Vamos acumulando essas práticas da atualidade, mentiras, fofocas, vícios, né? E vamos acumulando traições e vamos acumulando isso tudo dentro do nosso coração. E isso vai enchendo dentro do nosso coração. E aí quando nós encontramos diante de Jesus, ele fala, você precisa abandonar esse lixo. Nós precisamos abrir mão desse lixo, jogar esse lixo fora, para que possamos ter um relacionamento com Jesus. E aí então nós abrimos mão, às vezes com muita dificuldade. Oh, mas Jesus, eu vou abrir mão do botequinho ali no fim de semana, com dor no coração muitas vezes. Aí as pessoas abrem mão desse lixo. E aí a gente quer aceitar Jesus, mas Jesus quer controlar a nossa vida. Tem muitas pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, mas não abrem mão do controle da sua vida. Não abrem mão das decisões. Continuam tendo controle. Nós assistimos um filme ontem chamado Superação, o Milagre da Fé. Se você não assistiu, recomendo que assista. E nesse filme, no finalzinho, só dando um spoiler, muito pouquinho, uma pessoa lá faz uma oração e fala, Senhor, eu quero abrir mão do controle. Eu quero que o Senhor esteja no controle. E aí as coisas mudam. Abra mão do controle. Dependa do Senhor. Dependa-se dele. Renda-se a ele. Deixe que ele dirija a sua vida. Antes de tomar uma decisão, ore. Fale com Deus. Pergunte para ele qual que é a opinião dele. O que ele espera a esse respeito. Mas aí tem muita gente que ainda quer continuar no mesmo caminho. Abre mão do pecado. Abre mão do controle, mas quer continuar no mesmo caminho. E aí, se você continuar no mesmo caminho, você vai retomar o controle e vai encher-se de pecado de novo. Por isso que é necessário mudança de atitude. Estava indo para lá, agora eu vou fazer uma convergência e vou mudar de atitude. O texto sagrado vai dizer, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que traía não trai mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que era viciado não vicia mais. E tem essa mudança de comportamento. Quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma a realidade da nossa existência. Aceite a Jesus enquanto é tempo, porque os dias são maus. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez.
e apresente a sua vida diante do Senhor. Clamando por aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas também clamando pela sua vida, para que você não se envergonhe do Evangelho de Deus e anuncie a obra salvadora de Cristo na cruz para todo mundo. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos por estarmos aqui diante da Tua Palavra, por termos, ó Pai, esse privilégio de termos esse encontro contigo na Tua Palavra. Agradeço, ó Deus, por cada um destes que estão me assistindo e por aqueles que vão assistir, porque creio que é propósito do Senhor. Creio que aqueles que estão assistindo, Deus, foram escolhidos pelo Senhor para que possam ouvir nesta manhã. E eu te louvo, ó Deus, por isso e te peço que a Tua Palavra, ó Deus, assim como ela mesma nos garante, não volte vazia, mas que possam encontrar corações dispostos a te obedecer, corações dispostos a frutificar, vidas dispostas a se render ao seu amor, vidas dispostas a falar do Teu amor. Em nome de Jesus, ó Deus, que não haja negligência, que não haja covardia, que não haja vergonha, mas que haja coragem, ó Deus, de anunciar a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que haja coragem, ó Deus, de anunciar, ó Deus, a Cristo a toda criatura, de evangelizar. Que haja coragem, ó Deus, de viver uma vida pautada na Tua Palavra. Clamo a Ti, ó Pai, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha manifestar graça em cada um de nós e das nossas famílias. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que perderam entes queridos nestes dias. Que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja consolando, que o doce Espírito Santo, ó Pai, possa estar abraçando neste momento onde os nossos braços não alcançam, para que possam sentir o conforto e consolo do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja confortando e fortalecendo aqueles, ó Deus, que estão com as suas emoções abaladas devido à situação que estamos vivendo. Que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja dando a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada, ó Pai, a Tua Palavra nos ensina que nem mesmo uma folha cai sem que seja a vontade do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que nós estamos de pé hoje, é pela graça e misericórdia do Senhor que se renovam em nossas vidas. E por isso Te somos gratos. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar guardando todo aquele que está me assistindo e os seus familiares, livrando, ó Pai, de qualquer contaminação. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aqueles que estão na linha de frente combatendo e aqueles que estão, ó Deus, em pesquisa de vacinas, em pesquisa de medicamentos. Que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, protegendo, que o Senhor esteja iluminando, para que possam descobrir uma cura o quanto antes para esse vírus, ó Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te pedimos também por este domingo, que o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença. Assim nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você decidiu-se hoje por Jesus, ou em qualquer outro momento, mas você quer tornar isso público, você pode mandar um recadinho aí no chat, ou você pode entrar em contato diretamente comigo. Na página da Igreja Batista Boas Novas tem o meu contato, e você vai entrar em contato comigo, e eu vou ter o enorme prazer de te ajudar nessa caminhada, caminhar ao seu lado para fortalecer na fé. Mas não perca tempo da sua vida, porque o tempo não para. Amém? Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei ainda. João Lucas eu já tinha falado, Paulo já tinha falado. Irmã Cleonice, Deus abençoe, irmã Cleonice, sua mãe, saudade de vocês. Cleandro, que bom que você está assistindo também. O Wilson lá do Goiás, Deus abençoe o Wilson. As meninas, né, agora são duas, a Ludmila, saudade de vocês. Camila, minha sobrinha, que bom que vocês estão assistindo, né? Imagino que esteja todo mundo junto aí, né? A família inteira. Meus pais, né? Que minha mãe também já mandou um oi aqui. Meus pais, meus irmãos, meu cunhado, meus sobrinhos, todo mundo lá na fazenda assistindo. Coisa linda. Irmã Eudes, Deus abençoe cada um de vocês. Né? Eu sou o pastor Rodson, pastor da Igreja Batista Boas Novas, na QNR. Hoje, às 19 horas, nós temos culto no YouTube, né? Na página da Igreja Batista Boas Novas e BBN Online. Você é nosso convidado para estar nos acompanhando, para estar nos assistindo. Certo? E, claro, depois disso tudo, nos fazer uma visita. A nossa igreja mãe fica na Ceilândia, em Brasília, e a congregação fica na QNR, também na Brasília. Deus abençoe, muito obrigado por estar comigo até este momento,
e que o Senhor possa derramar graça sem medida sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.